50 minutos para falar, então a gente tem que ser muito rápido. Mas antes de começarmos a falar, eu vou me ajoelhar aqui na frente, vocês curvem a fronte e orem junto comigo nesse momento, pedindo as bênçãos de Deus a partir desse momento, amém? Querido Pai, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade. Te pedimos nesse momento que esteja presente conosco através do Santo Espírito para iluminar a nossa mente, nos ensinar aquilo que devemos aprender e nos ajudar também a praticar em nossa vida aquilo que temos aprendido. Pedimos as tuas bênçãos, fala a nós através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, o Wallace, você coloca para mim o primeiro slide. Eu vou ter que ser rápido, porque o assunto que eu vou abordar é novamente um assunto de saúde, e o Provai Verde de hoje não foi encomendado, mas veio a calhar. Então eu queria ser rápido, porque como o assunto é muito longo, esses poucos minutos que nós temos é só para dar uma pincelada, no assunto, para que nós tenhamos noção da importância desse tema. Cérebro. Vamos ver aqui, se eu tenho aqui. Tem, muito bem. Cérebro. Esse vai ser o assunto do dia. Mas se eu estou falando em cérebro, por que tem ali o sistema digestório na foto? Seria a pergunta, né? Você vai falar de cérebro, por que tem ali o sistema digestório ali na foto, né? Muito bem. Você já ouviu falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro? Quantos já ouviram falar isso? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E eu vou dizer para vocês o porquê disso. Em 2003, foi dado um presente ao mundo, que foi os resultados do projeto Genoma Humano. Vocês sabem, né? Foi mapeado, todo o genoma do corpo humano, e esse foi dado um presente para o mundo, através desse trabalho científico, dessa pesquisa toda. Mais ou menos em 2008, foi dado um outro presente, que foi mapeado, vamos falar em palavras mais simples, foi mapeado todo o sistema da microbiota intestinal em 2008. Então, foi descoberto que vai estar no outro slide, mas foi descoberto que para cada célula do nosso corpo existem 10 bactérias boas, digamos assim. Então nós somos bactérias? Não, nós somos seres humanos habitados por bactérias, e muitas, e elas são muito importantes para o funcionamento do nosso intestino e consequentemente dos outros órgãos também, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas o cérebro, vejam só que interessante, os cientistas descobriram que há uma comunicação direta entre o cérebro e o intestino. Interessante, há uma comunicação direta. Mas eles não sabiam como era essa comunicação. Como é que podia ser feita uma comunicação através do sangue, por exemplo? Não existem barreiras, que impedem de que essa comunicação pelo sangue chegue ao cérebro, ou do cérebro ao intestino. E eles descobriram, então, lá por 2012, 2014, que essa comunicação é feita através de um nervo, está ali, nervo vago, é feita através. Só que a comunicação maior é feita do intestino para o cérebro. O intestino se comunica mais com o cérebro do que o cérebro com o intestino. Interessante isso, né? Então é por isso que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E ó, se não for o primeiro. Na verdade, na Alemanha se fala assim, mas não bate mais rápido para ser exata. Ou seja, meu organismo falou alguma coisa. Isso é uma comunicação que se utiliza para dizer que o intestino se falou. Exatamente. Eu senti alguma coisa, mas mais rápido vai ser exato. Fala muito assim. Exatamente, E olha só que interessante. Vamos ver mais algumas coisas? Aí está, então, mais ampliada a foto do sistema digestório. Existem algumas coisas importantes que nós devemos saber. A hidrólise, o que significa hidrólise? Significa quebrar moléculas maiores em moléculas menores, ok? Então você põe na boca um pedaço de pão. Esse pão ele não vai descer direto como está para o seu intestino, Não vai poder descer assim. Então você começa a hidrólise, você começa a quebra
das moléculas grandes e pequenas já lá na boca, ok? E isso é muito importante. Veja, o seu estômago, o seu intestino não tem dentes, então você precisa mastigar bem, ok? Quanto mais você... Vocês já ouviram, antigamente se dizia assim, nós temos que mastigar no mínimo 30 vezes. Alguém já conseguiu mastigar 30 vezes? 32, né? Um dia eu fiquei mastigando até chegar a 100. E olha que faltava mais. Não é que falta dente, mas é que precisa ser bem mastigado. Precisa ser bem mastigado. Porque ali começa o trabalho, já o trabalho de quebra das partes grandes em partes pequenas. O que vai ser absorvido, começar a ser absorvido, na realidade, a maior parte, lá no intestino. E precisa ser moléculas microscópicas, ou seja, que são vistas só no microscópio. Se forem moléculas, eu vou mostrar depois algumas coisas interessantes, mas se forem moléculas grandes, não vai ser absorvido, vai fazer falta. Então já começa lá na boca a hidrólise, né? A quebra das partes grandes em partes pequenas. Por isso é muito importante mastigarmos bem mastigado. Bem mastigado. Muito bem. Nós temos ali, logo abaixo do fígado, que é aquela parte vermelha, estou aqui com, esse é o fígado, né? Nós temos aqui o estômago, ok? O estômago é responsável pela hidrólise dos alimentos também. Ou seja, o estômago também é responsável por quebrar, né, as partes grandes em partes pequenas. Ele é responsável por isso também. Por isso ele tem um ácido muito forte, né? Nosso estômago tem um ácido muito forte. Só que ele tem todo, né, um sistema para se proteger, né? Se nós pegarmos esse ácido, é um ácido clorídrico, é um ácido forte, fortíssimo, altamente corrosivo, né? Mas o nosso estômago suporta. Veja como Deus cria tudo, né, perfeito. Mas ele então é responsável também por quebrar as partes grandes em partes pequenas, ok? As macromoléculas e micromoléculas. Depois que está processado, e veja bem, se você não mastigou bem aqui, né, quando entrou pela boca, desceu partes grandes ainda. Só que ele não vai conseguir quebrar todas as partes, as moléculas, as macromoléculas, as moléculas grandes, em moléculas pequenas, micromoléculas. Ele não consegue fazer tudo isso. Ele faz a sua parte, ok? Você fez aqui a primeira parte, mastigou, ele fez a sua segunda parte, e aí continua. E aí vem então para o intestino, ok? No intestino delgado e no intestino grosso, ok? Isso aqui. O intestino delgado, ele é responsável pela imunidade do nosso corpo, ok? Pela imunidade. O sistema grosso, ele é responsável pela energia. Então, o que o intestino delgado capta é direcionado para a imunidade do nosso corpo. E o que o intestino grosso absorve é direcionado para a energia do nosso corpo. E aí nós temos algumas coisas que nós precisamos saber. Veja bem, o intestino ele tem duas funções. Tá ali, ó. Não sei se vocês conseguem ler, está muito pequenininho, né? Mas assim, duas funções. Primeiro é excretar o quê? Substâncias nocivas, ok? Ele excreta essas substâncias. O que o organismo não aproveita, não vai aproveitar, ele manda embora, ok? E a segunda função dele, é absorver o quê? Os micronutrientes. Os macros ele não absorve, mas os micros ele absorve. Por isso que é importante, quando chega no intestino, tá bem mastigado, bem diluído, né? Partes grandes quebradas em partes pequenas. Aí já começa lá do início, ok? Muito bem, algumas palavras que a gente precisa saber. Disbiose, que significa intestino desequilibrado. Aí você tem disbiose, o médico te fala, o que é isso? É um intestino desequilibrado, não funciona bem. Né? Ou então você tem simbiose, que é o quê? É o contrário, é um intestino equilibrado, está funcionando bem. Tá bom? Muito bem. Há alguns problemas sérios hoje de disbiose intestinal. A grande maioria das pessoas tem disbiose intestinal. A grande maioria das pessoas. E eu não estou falando aqui
coisas minhas, tá? Isso tudo é científico. A ciência tem demonstrado isso, tem mostrado que a maioria das pessoas tem disbiose, tem um intestino desequilibrado, não está funcionando bem. Vamos ver o porquê disso. Agora, existe um outro problema que é muito comum, e vocês depois vão perceber. Fala assim, pode ser que eu tenha isso, pode ser que eu não tenha, pode ser que eu tenha. O que é? É a tal da hiperpermeabilidade intestinal. O que é isso? Que nome estranho é esse? O nosso intestino é mais ou menos assim, por dentro. Ele é uma mucosa, tá bem? Como a mucosa da nossa boca por dentro, bem lisinho, né? Mas se você for olhar no microscópio, ele tem essas vilosidades. Ele tem essas vilosidades por dentro, se olhar no microscópio. Se você olhar no olho nu, ele é lisinho, bem lisinho. Mas se você olhar no microscópio, ele tem essas vilosidades, esses dedinhos, digamos assim, né? Esses dedinhos, diríamos assim, né? De maneira mais simples, eles são feitos para que haja uma absorção melhor dos micronutrientes. Ou seja, se você pega uma folha de papel dobrada, né? Bem dobradinha, você dobra em partes iguais, então ela fica bem dobradinha, né? Você ocupa um espaço. Mas se você abre essa folha, ela vai ocupar um espaço maior. Quanto maior a folha, mais dobradinha, menor ela fica. Quando você desdobra, ela ocupa um espaço maior. Por que o nosso intestino foi feito desta forma? Não está funcionando? Volta para cá. Volta para cá aqui, ó. Ok, agora sim. Por que ele foi feito assim? Para ter maior espaço de absorção. Se ele fosse feito, né, aberto, não teria espaço. Imagina o espaço que ele ocuparia se as células não fossem assim. Agora, uma coisa importante aqui na questão da hipersensibilidade do intestino. O nosso intestino ele é permeável. O que significa isso? Quando eu falo assim, a minha jaqueta, o meu casaco, ele é impermeável. O que significa isso? Que não passa nada, né? Não penetra nada nele, exatamente. Agora, um intestino permeável, o que acontece? Passa alguma coisa. Agora, hiperpermeabilidade ou hiperpermeável, o que significa isso? Que está deixando passar além do que devia, né? Está muito permeável, além da conta. Então vamos ver o porquê disso e as causas disso daí também. Bom, essa hiperpermeabilidade, vamos passar mais um e a gente vai entender melhor aqui. Deixa eu ver esse desenho. Consegui, essa foto não está muito bem clara, mas dá para a gente ter uma ideia do que nós vamos falar. Então, aqueles dedinhos que nós vimos são as células. Né? E as células são cobertas por essa camada aqui, que são aqueles dedinhos. Bem? Então, essas células são as células do nosso intestino. Essas células, elas estão juntas, de forma justaposta. O que seria de forma justaposta? Elas estão assim, unidas de tal forma que nada passa ali. Muito unidas, bem unidas. Para unir essas células, existe entre uma e outra uma junção que a ciência chama de maneira mais prática de junção T. Ok? São grampinhos que mantêm essas células juntas, para não deixar passar nada. Muito bem. Quando o intestino está assim, ele está funcionando bem. Você tem uma simbiose intestinal, ou seja, o que é simbiose? Ele está funcionando bem, não é isso? Simbiose é o que está funcionando bem. Muito bem. Então, nesse estado aqui, ele está funcionando bem. Ele está em um estado de simbiose. Ok? Está funcionando tudo bem. Agora, quando ele começa a ter algumas frestazinhas, começa a perder aquela ligação, aquele grampo, né, que mantém as células mais unidas, aí começam a acontecer alguns problemas.
Porque enquanto ele está assim, veja bem, essa camada aqui de cima absorve os nutrientes somente. O que não presta é lançado fora. Ok? Agora, quando ele está... aqui. Quando ele está nesse estado aqui, aí começam a passar outras coisas também. Olha aqui, ó. Começa a passar o glúten, começa a passar micro-organismos que são nocivos à saúde. O que mais? O que está escrito aqui? Toxinas. Okay? Começa a passar tudo. E para onde vai isso? Quando passa nutrientes, vai para a corrente sanguínea. Agora, quando começa a passar tudo isso aqui, tá? Todos esses micro-organismos, essas toxinas e tudo mais, elas vão para a corrente sanguínea também. E aí? Olha só o problema que vai causar. Olha o problema que vai causar. Aqui, nós temos algumas coisinhas. Não é só isso, tem muito mais coisa, mas é só algumas coisas que podem acontecer. Inflamação sistêmica. Tem pessoas que têm inflamações constantes, sempre estão com alguma coisa inflamada. Intolerância alimentar. Já ouviram falar disso? O que é uma intolerância alimentar? Eu não posso comer nada que me faz mal, né? Eu tenho alergia a isso, tenho alergia àquilo. O que mais? Autoimunidade. Tem alguma coisa que está mais em voga hoje do que as doenças autoimunes? Olha aqui a causa. Está vendo aqui? Qual é a causa? Intestino hiperpermeável. Doenças autoimunes. Interessante, né? O que mais? Má absorção dos nutrientes. Já viu aquela pessoa que vai no médico e faz o exame para ver como é que está o nível de vitaminas e proteínas e minerais, tudo? Está tudo baixo. Você come e está sempre lá embaixo. Olha aqui a causa. Intestino hiperpermeável. Não está bem. Essa situação aqui, nós poderíamos dizer que ela causa um problema sério para o nosso corpo, pelo seguinte. As micromoléculas, os micronutrientes que entram pelas células e vão para a corrente sanguínea, tem uma estrutura molecular quase parecida com os micro-organismos, as toxinas, que também entram para a corrente sanguínea. Quando entra uma toxina, um micro-organismo, vai para a corrente sanguínea, o sistema de defesa manda um comunicado para o cérebro. Olha, está dando um problema na mucosa. Está dando um problema, manda socorro urgente. Aí o cérebro manda socorro, manda os soldados para ajudarem lá na mucosa. Só que o cérebro não manda a informação assim, vai lá e ajuda a mucosa do intestino. Não, é a mucosa. E o nosso corpo tem mucosa em várias partes. Por exemplo, a maior parte é no intestino, mas nós temos mucosa nessa região, nós temos mucosa na região brônquica, nós temos mucosa na região urogenital, nós temos mucosa nessas partes todas. E quando ele fala assim, olha, manda socorro para ajudar lá na mucosa, ele vai mandar. E aí, vejam bem, a primeira parte que vai sentir o resultado, porque ele vai mandar o socorro. E quando ele manda o socorro, eles vão começar a agir. E quando eles começam a agir, você começa a sentir uma retenção de líquido maior do que o normal, porque eles estão agindo. E você vai começar a sentir principalmente, aonde? Primeiramente nessa região. Aí você começa a ter sinusite, rinite e essas ites, né, da vida, e a começar nessa região. Por quê? Porque houve um problema na mucosa do intestino. Mas como o cérebro mandou o aviso, né, para os soldados irem lá e ajudarem a mucosa,
eles vieram e primeiro começaram a agir nessa região. Então, rinite, sinusite, e essas ites, quando você tem a causa principal aqui, ó. Aqui, no intestino. Interessante, né? Então, quando você toma um remédio para sinusite ou rinite, você está só resolvendo superficialmente o problema. Porque o problema principal está aqui, ó. É aqui que tem que ser tratado. Então, a partir de hoje, você sabendo disso, converse com o seu médico a respeito disso, né? E vão buscar saber, né, os detalhes a respeito disso daqui. Tá bem? Então, pacientes, pessoas que têm problemas na região urogenital, né? Inflamações constantes, né? Todos os problemas de doenças autoimunes, né? Tem o seu principal foco aqui, ó. O início do problema está aqui, tá? No intestino. E isso é muito importante. Por isso que se o intestino não funciona bem, a sua saúde não vai bem. A sua mente não funciona. A sua disposição é outra. Lembra do exemplo da semana passada, do aquário? O aquário representa o nosso corpo, né? O que mais? A água que está no aquário representa a água que nós temos no corpo. Se essa água não está bem tratada, a vida que está no aquário, que é o peixe, ela não vai para frente, não vai ter ânimo, não vai ter força, disposição. Os peixinhos vão ficar sempre lá embaixo, desanimados, né? Mal conseguindo pegar uma comidinha ou outra que é colocada. O nosso corpo é a mesma coisa. Se o nosso intestino não está bem, o resto do corpo não vai bem. Se toxinas começam a passar para a corrente sanguínea, vai sobrecarregar fígado, vai sobrecarregar rim, vai sobrecarregar todos os órgãos do corpo. Nada vai funcionar direito. Nem o cérebro, porque o que nós vimos lá no início, a ciência diz que 90% das informações vão do intestino para o cérebro. O intestino que manda a maior parte das informações para o cérebro. O cérebro manda só 10% para o intestino. Interessante. Então nós temos que cuidar disso aqui, ó, o intestino. Esse tem que ser cuidado. Agora, o que causa a ruptura desse fio intestinal, em cima dessa vilosidade aqui, ó, em cima, isso aqui são as vilosidades das células, tá bem? Em cima delas tem um filme de proteção, ok? Que não deixa passar micro-organismos, bactérias e tudo mais. Só passa nutriente. Mas o que faz com que haja uma ruptura desse filme intestinal? Olha aqui. Substâncias com peso molecular de mais de 100.000 Daltons. Essa é uma medida microscópica também, que a ciência usa para medir o tamanho das moléculas, né? Das micromoléculas. Então, moléculas maiores de 100.000 Daltons não passam ou destroem, né, essa camada, esse filme de proteção da mucosa intestinal. E onde é que tem substâncias maiores que isso? Nos alimentos geneticamente modificados. Vamos ver alguns? Olha aqui. Trigo tem 140.000 Daltons, mais do que 100. Um trigo geneticamente modificado é um problema sério para destruir essa camada de proteção do intestino. É para ser abandonado ou não? Um médico deu um exemplo aqui muito interessante, o trigo. Não tem nada a ver o trigo de hoje com o trigo do passado. Não tem nada a ver. É como se você pegasse assim, vamos pegar assim lá do Brasil, um Gol, ano 1985, né? E aí você põe do lado de um Gol, última geração. Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver, né? Com a última geração. Totalmente diferente. É mais ou menos isso. O trigo anterior, lá dos tempos de Jesus, de José, com o trigo atual, modificado geneticamente. Então ele tem moléculas maiores. Isso vão destruir a proteção do nosso intestino. O milho, que está geneticamente modificado, deveria ser abandonado. Deve ser abandonado. Soja, geneticamente modificada. Caseína.
Caseína é aquela proteína que tem no leite, no queijo, no iogurte. Não faz bem. Olha a quantidade de moléculas e macromoléculas que ele tem. 150 mil Daltons. Não passa. Ou seja, ela vai ter que destruir a camada do intestino para poder passar. E quando passa, começa a destruir causar outros problemas. Então, caseína é uma outra substância que não pode ser consumida. Outra coisa, amendoim. Veja, não sou eu que estou falando isso, tá bem? Não é invenção da minha cabeça. Isso é ciência que está mostrando. Ok? E assim, Deus falou assim, se nós não falarmos, as pedras falarão. As pedras estão falando. As pedras estão falando. Amendoim também tem uma quantidade muito grande, as moléculas são muito grandes. Açúcar é um caso sério para o intestino. Tá? Ele é um dos principais causadores da destruição da camada de proteção do nosso intestino. Açúcar em todas as suas formas. Tá bem? Todas as suas formas. Não é só aquele açúcarzinho branco que você usa ali para adoçar alguma coisa, não. Biscoitos, balas, chicletes, bombons e aí vai. Né? O que mais? E a carne? Agora assim, tem tratamento para isso? Tem. Eu vou passar para vocês rapidinho, vocês vão pesquisar a respeito disso. É um tratamento que se chama 4R, tratamento de 4Rs. Ele retira todos os alimentos prejudiciais para a saúde, que vocês sabem que estão prejudicando a sua saúde, retira completamente, repara, ele dá a ciência dá algumas dicas, mas isso tudo aqui está na alimentação saudável que a gente tem, tá bom? Só uma dica. Reinocula os prebióticos, que vocês viram semana passada, né? Quais são os prebióticos? São alimentação saudável também, tudo está nos alimentos. E os probióticos, você pode fazer o uso a princípio de cápsulas, né, de probióticos que você compra e depois você pode continuar com os alimentos que você consome. Né? Os prebióticos e os probióticos estão nos alimentos que nós consumimos, os alimentos saudáveis. Tá bem? Então, esse é o tratamento. Né? E aqui está a proporção das bactérias que eu falei para vocês. Bem, eu queria terminar então com 2 citações de Espírito de Profecia. Essa diz assim: o Senhor disse claramente a seu povo que lhes viriam todas as bênçãos caso eles guardassem os seus mandamentos e fossem um povo particular. Advertiu-os por meio de Moisés no deserto, especificando que a saúde seria a recompensa da obediência. A saúde seria o quê? Recompensa da obediência. Muito bem. O estado da mente tem grandemente que ver com a saúde do corpo. Ok? Olha só. Agora, em especial com a saúde dos órgãos digestivos. Se os órgãos digestivos estão saudáveis, a mente está saudável. Olha só que interessante. Em geral, o Senhor não proveu carne a seu povo no deserto, porque sabia que esse regime suscitaria doença e insubordinação. Prestaram atenção nesse detalhe? Não proveu carne no deserto para o seu povo, porque sabia que esse regime suscitaria doença e insubordinação, a fim de modificar a disposição e levar as mais altas faculdades do espírito a exercício ativo. Deles tirou a carne de animais mortos. Tá bem? Se você quiser, você pode comer carne de animal vivo. Mas de animal morto não, por favor. Porque é uma ordem de Deus. Tá bom? Muito bem. Tirou, então, a carne dos animais mortos. Deu-lhes o pão dos anjos, o maná do céu. Ou seja, o alimento simples, aquele que ele proveu. Última citação. Retorno à vida simples. É propósito do Senhor levar o seu povo de volta ao viver simples de frutas, vegetais e cereais. Deus proveu frutos em seu estado natural para nossos primeiros pais. Deus está trabalhando em favor do seu povo. Não deseja que fiquem sem recursos. Ele está levando-os de volta ao regime originalmente dado ao homem. Esse regime deve constituir de alimento feito do material que ele proveu. O material usado para esses alimentos deve ser principalmente frutas, cereais e nozes. Mas várias raízes também poderão ser usadas. Meus queridos, está aqui em rápidas pinceladas, muito rápido,
Tinha muita coisa ainda para ser falada, mas a gente não consegue falar. Mas comece a dar atenção à questão do intestino. O seu intestino é o seu segundo cérebro. Isso se não for o primeiro. Dê atenção a isso. Né? Dele depende a saúde do seu corpo. E da saúde do seu intestino, da saúde do seu corpo depende a obediência às leis que Deus deixou. A obediência, a saúde é a recompensa pela obediência. Né? Não lemos isso? A saúde é a recompensa pela obediência às leis de Deus. Vamos dar atenção a isso. Nós vamos poder evitar muitos problemas. E vamos poder ser o que Deus planejou para nós. Sermos o quê? Um testemunho vivo do amor e da misericórdia dele. É isso que ele quer para a gente. Mas nós temos que começar conosco mesmos. Amém? Para podermos então levar a outros essas informações. As pedras estão falando. E nós precisamos falar também. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos nos colocar então de joelhos para podermos orar.